Boa noite a todos. Que Deus nos ampare com a luz do entendimento. Agradecemos por esta bendita oportunidade. Pedimos, Pai, que Sua misericórdia se faça presente onde houver dor, sofrimento, aflição. Que esses espíritos amorosos possam levar a confiança, a esperança, a força e a coragem a todos os corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Essas datas comemorativas nos proporcionam momentos importantes de reflexão. Sabemos que o ano que se inicia depende de nós, da confiança que temos na nossa força para realizarmos tudo aquilo de bom que idealizamos. E temos um ano inteiro pela frente para viver com equilíbrio e construir uma vida melhor para nós e para os nossos semelhantes. Um ano novo é uma nova chance, mais uma oportunidade que Deus nos dá para refazermos velhos planos, consertarmos erros, começarmos outra vez e sempre de forma melhor do que fizemos no ano que passou. O otimismo nos invade a cada ano novo e ganhamos essa confiança na nossa capacidade de resolver os problemas que nos afligem e realizarmos os nossos ideais nobres. Mas conforme os dias vão passando, entramos na nossa rotina, parece que todos aqueles votos de melhoria, de esperança, de alegria vão diminuindo, vão se enfraquecendo. Por que isso acontece? O que fazemos para não perdermos aquele entusiasmo do início da passagem de ano? Ainda temos muitas lutas a vencer, provas a passar, dificuldades e aprendizados. Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. É uma página de Allan Kardec. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação.
A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Interessante, o homem evitará esses males quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Nossa vida poderá ser melhor se nós nos melhorarmos, trabalharmos para o nosso adiantamento moral e intelectual, o nosso progresso espiritual, mudando a nossa maneira de ser, renovando atitudes, sentimentos e pensamentos. E tudo começa no pensamento. Renovar nossa atitude mental, como vemos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando Jesus conversa com Bartolomeu, que era triste e nem sabia explicar essa tristeza. Conforme vai dialogando com o mestre, vai se esclarecendo. E quando já a noite alta se dirige para casa, vai refletindo e percebe uma mudança. Nem encontra mais em seu coração motivos para a tristeza. Vamos à leitura desse trecho do livro. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas
do palácio de Deus à espera das suas criaturas com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger dos gonzos da porta, seus irmãos dirigiam-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para com todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Em Leon Denis encontramos: somos o que pensamos. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então, tudo começa no pensamento. O sentimento dá origem ao pensamento, e o pensamento é criador. A atenção nossa com os nossos pensamentos. Nós somos livres para pensar, nós podemos escolher os nossos pensamentos, estarmos atentos, não nos deixarmos abater por ideias negativas. Nós somos livres. Cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, e ela emite e também recebe, influencia e é influenciada. A vontade é o sintonizador, é o fio invisível de nossas ligações com o bem e com o mal, parte de nós. Dependendo do nosso estado de espírito, do que estamos sentindo, nós criamos as ideias. Então, precisamos ter bons pensamentos. E o que nos dá os bons pensamentos?
É o bom alimento espiritual, é uma boa leitura, é a oração, é o trabalho no bem, é uma atividade útil à felicidade do próximo, não guardar mágoas ou ressentimentos, buscarmos o convívio com aqueles com quem temos afinidade que nos tragam equilíbrio. E quanto o estudo do Evangelho nos fortalece e nos direciona para o bem. E Emmanuel fala sobre a ideia. Essa mensagem está no livro Vozes do Grande Além. Meus amigos, a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Força atuante opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. Raio criador estabelece atos e fatos em nosso campo de ação enquanto lhe garantimos o impulso. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema que arremessamos na mente alheia e que retornarão inevitavelmente até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. O crime é uma ideia-flagelação que não encontrou resistência. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade senhoreando milhares de consciências. O bem é uma ideia-luz descerrando à vida caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleção de ideias-entendimento, promovendo o progresso geral. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Na manjedoura, implanta o Mestre a ideia da humildade. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado, a felicidade do próximo. No socorro aos doentes, cria a ideia de solidariedade. No sermão das bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. No Tabor, revela a ideia da sublimação. No Jardim das Oliveiras, esculpe a ideia da suprema lealdade a Deus. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. E é por isso que em nossas tarefas habituais precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhe infundimos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa, não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vulgar, porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor,
no círculo de luta em que nos situamos, e é indispensável viver à procura do Cristo para que a ideia do Cristo viva em nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Continuando nossas reflexões sobre os momentos que vivemos, as causas, as consequências, sua importância como chamamento para cada um de nós, eu recebi um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu acredito que seja o primeiro capítulo. Como eu gostei de lê-lo, acredito que também gostarão. Então vamos lá, o capítulo chama-se Os Clarins Anunciadores. Nós sabemos que é o Manuel Filomeno de Miranda, né, que nos traz todo esse aprendizado. Então ele começa esse capítulo relatando: de nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Então vamos prestando atenção nesses detalhes dessa descrição que ele faz do nosso planeta, né? No momento em que ele está olhando para o nosso planeta. Uma vez ou outra também, observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre voluteando em torno do seu eixo e do Sol. Então, após essas tormentas, né, que desabavam para limpar essa atmosfera pestilenta criada pelos pensamentos nossos, habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. Animávamo-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Então ele está relatando esse período muito difícil, as observações do que tem acontecido em torno de nós em relação a essas vibrações tão inferiores que nós emitimos e que fazem do nosso entorno, fazem do nosso planeta um planeta de vibrações muito densas. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, isso já foi dito numa das palestras do Divaldo Franco. Ele conta que o Manuel Filomeno de Miranda havia dito a ele que em setembro tocaram os clarins. E aqui nós estamos vendo neste livro que, segundo o Divaldo, ele começou a psicografar em abril, quando Manuel Filomeno de Miranda disse que ele poderia fazer algo bastante significativo para nós aqui na Terra, nos trazendo um livro sobre essas questões, né? Então começou em abril e ele está se reportando a coisas que já vinham acontecendo. Então, em setembro de 2019,
Em setembro de 2019, tocaram os clarins. Então, pegando aqui na leitura, naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimo-nos em um imenso anfiteatro sem teto, que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. A suave brisa perfumada pelas flores miúdas, que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos nos jardins em volta, envolvia-nos em doce paz, embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício, quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão, que se adensava em expectativa. Ao redor de larga mesa colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. Uma suave melodia em tom gregoriano tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era o responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura. Isso nós temos percebido. E como temos percebido? O desvirtuamento da nossa cultura, o empobrecimento da nossa cultura. Então, é o que ele está falando aqui. Iniciavam-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização, com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas e divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas, consumindo a juventude. E vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Isso temos visto. E como, né? Então, realmente, esses vícios todos, esse novo comportamento, né? Esses vícios degradantes, acabaram combatendo o que segura uma sociedade, né? Que são os valores familiares, né? Familiares. Então, mas há um combate em relação à família,
uma infiltração na educação, né? A saúde e os meios de dignificação humana, porque pouco valor se dá a uma vida verdadeiramente saudável, né? Então isso é buscar a saúde. Saúde vai muito além do que nós possamos imaginar a busca desenfreada de uma solução. Continuando, em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte com a anuência das autoridades ou por elas estimuladas. E graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade. Então, os valores éticos passaram a ser castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. É o que temos visto, uma animalização do ser humano e uma humanização dos animais. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas, e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas. Dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradoras pelos interesses de corruptos e de corruptores. E só agora, uma parte significativa da sociedade tem percebido o que vem acontecido nas nossas universidades, Esse trabalho que vem sido feito há tempos numa tentativa de seduzir os jovens a posturas, a programas ateus e depravados, porque tudo isso traduz um grande interesse para aqueles que assim desejam que seja. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. É isso, todos nós percebemos tudo isso e sentíamos que não poderia continuar dessa forma. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente, e os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares.
O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões, a fim de continuar logo depois. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizam milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Então, todos aqueles que anelam pelo bem e pela verdade estão se sentindo tocados ou acabarão sendo tocados por essas presenças, por esses embaixadores da vida espiritual, proclamadores do amor. Entretanto, as suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina. Porque o mal, ele toma muito espaço, ele faz muito alarido, ele acaba envolvendo muito em função ainda da nossa dificuldade. Então essas vozes todas que já estão entre nós não conseguiram até então ecoar da forma como se era de se esperar. É isso que está sendo dito por esse espírito, né? Suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que abraçando doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens. É a proposta, né? As mentes jovens é o futuro. Em razão das famílias destruídas, então essas famílias destruídas, destroçadas, muitas delas, né? Não dando ali um respaldo, uma segurança, um acolhimento para essas mentes juvenis, eles tornaram-se presas fáceis desses adversários do bem. Então essas mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, muito incentivada, né? Dos cidadãos inescrupulosos dominadores, enfim, os jovens foram sendo envolvidos por uma situação muito delicada, sem que eles se dessem contas, por serem jovens, do terreno difícil que estavam buscando viver e sem terem ali uma família que os direcionasse, que os ajudasse ali em escolhas mais equilibradas, em relações mais duradouras, e é isso que estamos vendo, né? Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade em que se omisiam, para continuar envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem. E tem conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Então, nós temos que parar aqui, daremos continuidade, mas é importante que, dentro de todo esse panorama desanimador, por um lado,
Nós temos que perceber que estamos a caminho da luz. O livro de Emmanuel tem um nome assim abençoado, porque ele define a realidade que vivemos. Ele define a história da humanidade nos seus caminhos tortuosos, mas caminhando para a luz. E nunca estivemos tão perto como agora, né? Nós estamos vivenciando exatamente aquele tempo predito, previsto. Então é importante que guardemos no coração essa certeza de que estamos a caminho da luz, e isso deve trazer um conforto muito grande para os nossos corações, e que possamos, através da boa leitura, da meditação, da reflexão, das boas ações a que tudo isso deve nos levar, meditarmos, agirmos no bem e buscarmos uma compreensão do que verdadeiramente é importante e o que devemos descartar como lixos que não devem fazer parte ali dos nossos pensamentos, dos nossos questionamentos, porque não passam de todo um trabalho para nos desviar desse caminho abençoado. Com muita confiança, com muita gratidão no coração a Deus e a Jesus, peçamos luz para o nosso entendimento. Docilidade, dulcifique os nossos sentimentos. Nesse trabalho íntimo, na oficina dos nossos pensamentos. Tenhamos